Bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Tô aqui, gente, com friozinho. Hoje tá friozinho, mas mesmo assim tá gostoso, né? O sol já tá esquentando aí. Quem sabe hoje a gente vai ter um dia mais quentinho, né? E hoje eu vim aqui, gente, para conversar com vocês, para falar com vocês, para dizer para vocês o que de fato está acontecendo, né, na minha vida, na vida da minha mãe. E eu vim aqui hoje para estar colocando vocês aí a par um pouco do que está acontecendo. E já vou dizendo para vocês, né, que logicamente as coisas às vezes tomam rumos aí diferenciados na nossa vida, né? Tô passando por esse processo aí junto com a minha mãezinha tá doente, né? Para quem não sabe, ela teve um AVC, né? E tá acamada, precisando de cuidados, enfim. E eu vim hoje aqui conversar com vocês, gente. Já peguei aqui minha xícara de café. Convido você também para tomar um café comigo, né? Começar esse dia tomando um café comigo. E eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre esse assunto. Um assunto com o qual incomoda muita gente e a gente também fica incomodado. Às vezes a gente tem um diagnóstico, né? Recebe o diagnóstico de um familiar nosso, né? No caso, de que essa pessoa foi desenganada, né? A medicina desengana, né, essa pessoa por um problema de saúde. E isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe foi desenganada pelos médicos, né? E a gente ficou, logicamente, muito abalado emocionalmente com isso, porque ela foi desenganada pelos médicos. E às vezes, por que eu entrei nesse assunto, gente? Porque às vezes isso está acontecendo com você aí na sua casa. E eu quero que você entenda. Entenda que tudo tem um processo, tudo tem um propósito, tá? E tudo tem o porquê de tudo, tá? Muitas vezes você está procurando essa resposta, muitas vezes você está procurando esse porquê, né? E não encontra a resposta. E eu vou te dar essa resposta hoje. Bom, há 7 anos atrás, gente, a minha mãe, ela foi diagnosticada com um câncer, tá? Ela foi diagnosticada com um câncer no útero e no qual os médicos desenganaram a minha mãe. Desenganaram, falaram que minha mãe tinha 7 anos. Falaram, olha, Simone, sua mãe tem apenas 7 anos, aliás, tem 1 ano de vida. 1 ano, foi o que o médico falou. Quando o médico disse aquilo, gente, foi assim, abriu-se um buraco no chão, né? E eu me vi lá dentro, eu vi tudo desmoronando, né? Vi tudo desmoronando, porque eu falei, cara, e agora? Como que vai ser? Porque minha mãe é o meu alicerce, minha mãe é o meu tudo, né? E quando eu vi aquele diagnóstico, né, do médico, eu fiquei desesperada, sabe? Eu fiquei angustiada, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a ligar para minhas tias, né, para minhas filhas, contando, né, falando o que o médico tinha falado. Lógico, todo mundo ficou apavorado, né? E realmente, gente, nós achamos sim que aquilo que o médico tinha falado realmente fosse fato. E que realmente aquilo ia realmente estar acontecendo, né? E eu ali no hospital, gente, tinha umas faxineiras, né, ali do hospital, e elas me viram, né, chorando, desesperada, e eu já conhecedora da palavra de Deus, né? E aí uma delas foi falar assim, olha, não fique assim, porque quem sabe de tudo é Deus. O diagnóstico final é Ele quem vai dar. O médico realmente ele pode estar falando isso para você agora,
pode realmente ter diagnosticado dessa forma, mas é Deus quem sabe. É Deus que sabe a hora, é Deus que sabe o momento, a hora que isso vai acontecer. Nós não sabemos de nada. Entrega para Deus e deixa Deus agir na vida da tua mãe. E naquele momento, sabe, aquelas faxineiras, elas vieram, elas me abraçaram, ali a gente fez uma corrente de oração, eu com as duas faxineiras, no meio do corredor, né? Isso era tipo duas e pouco da madrugada, mais ou menos, quase 3 horas da madrugada. E elas começaram a orar comigo e a gente orando. Bom, passaram-se o tempo. Nós saímos do hospital, eu caí, quebrei o pé, passei por cirurgia, foi assim, minha mãe no andar de baixo, eu no andar de cima, lá no hospital, foi uma loucura, aconteceram 1000 coisas ao mesmo tempo. Minha mãe precisava de cuidado, eu não podia cuidar da minha mãe, porque eu estava acamada, né, com um problema, com a fratura no meu pé, então eu não tinha como cuidar da minha mãe. Olha a loucura, gente. E aí minha filha contratou como chama? Uma cuidadora para poder cuidar da minha mãe e ao mesmo tempo cuidar de mim, que eu também estava precisando de cuidado, porque eu não podia levantar da cama. Olha a situação. Então foi assim. E eu ficava naquele porque Deus, e Deus falando comigo, né? A gente teve que passar por aquilo, eu e minha mãe. Foi um momento muito difícil para mim, foi um momento muito difícil. Mas, gente, passou, sabe? E o diagnóstico daquele médico, aquilo que o médico tinha falado naquele momento, ele não era correto. Ele não foi correto. Tipo assim, porque passaram-se 7 anos. 7 anos após aquele diagnóstico no qual o médico veio e falou que minha mãe não ia sobreviver, certo? E minha mãe viveu até agora. Até agora minha mãe tá aí, ó, tá ali. Tá ali no quarto, graças a Deus, minha mãe tá ali no quarto, entendeu? E agora, gente, depois de tanto tempo, veio dar esse AVC na minha mãe, certo? Não foi um AVC hemorrágico, não foi o hemorrágico, né? E pegou, tipo, a região do corpo, né, no caso, pegou essa parte. Então, ela não tá falando, mas minha mãe tá movimentando os braços, a minha mãe movimenta a cabeça, pouco, mas movimenta, né, porque pegou essa região. Ela movimenta as pernas, entendeu? Movimenta o pé. Então, assim, gente, ela tá com todos os movimentos, ela tá lúcida, entende? Ela só não está falando e não está engolindo. Então, por isso ela tá fazendo uso da sonda agora. Por que eu entrei nesse assunto com vocês, gente? Esses dias atrás, teve várias pessoas, tá? Pessoas até mesmo da família, né? Que chegou pra mim e falou assim, ai, porque agora ela tá desse jeito e não sei o que. É impressionante, gente. A pessoa tá numa cama hospitalar, tá? A pessoa tá no estado que a minha mãe tá, tipo, não falando, né? E se alimentando por uma sonda. É horrível, né? Você vê uma pessoa se alimentando por uma sonda. Você acha que a pessoa já tá morrendo, né? Quando você vê nesse estágio, aí tem muita gente que acha, essa pessoa não vai longe, essa pessoa vai morrer, né? Enfim. Só que não é assim, gente. As coisas não funcionam dessa forma. E tem muitas pessoas que são leigas e que não entendem isso. Então, o que eu vim trazer para vocês aqui? Muitas pessoas chegam para mim e falam, você tá preparada para a hora que sua mãe for, né? Que ela pode ir de repente, a qualquer momento, enfim. Gente, foram várias pessoas que chegaram para mim e falaram isso. E de repente você está passando essa mesma situação, né? Ou vai passar essa mesma situação. Então eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Como foram várias pessoas vindo, várias pessoas falando, várias pessoas, sabe? Porque não sei o que, porque não vai viver, porque não vai... Sabe? Aquilo ali foi meio que... eu fui meio que deixando aquilo, sabe? Entrando dentro de mim, assim. E eu comecei a achar, sabe? Que realmente, nossa,
falou, minha mãe tá assim, né? Minha mãe vai morrer logo, vai sair daqui logo, vai nos deixar logo, né? E eu comecei a entrar nessa paranoia, entendeu? Porque isso é uma paranoia, gente. Isso é uma paranoia. Eu comecei a me envolver com isso, entrar nessa paranoia e comecei a me deprimir. Comecei a ficar deprimida, sabe? Comecei a ficar mal com isso. Só que aí, gente, eu resolvi buscar a resposta de Deus. Eu fui buscar a resposta, né? E ontem, para quem não sabe, tá? Eu voltei para a igreja pentecostal. Eu gosto muito da igreja pentecostal. Voltei ontem para a igreja pentecostal e tive uma conversa com Deus na madrugada passada, né? Na noite passada. E eu falei para Deus, eu quero uma resposta para isso tudo que está acontecendo, isso tudo, né? Eu quero uma resposta. E ontem eu fui na igreja, gente. Ontem eu fui na igreja e eu estava sentada ali no banco. E eu falei, Deus, eu quero uma resposta para isso, porque é uma situação muito complicada, isso tudo e tal, né? E de repente uma irmã, ela começou a um louvor, né? Ela começou a cantar esse louvor e nesse louvor fala assim, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, né? E fala, eu tenho soluções para todas as feridas, fala, o diagnóstico do homem, né? Mas o meu, eu é quem dou o ponto final. Eu quem sei de tudo, eu quem dou o ponto final. Então, a gente não deve achar que aquele diagnóstico que o médico deu, né, ele ainda Deus falou, né, nesse louvor, eu que sei o tempo de tudo, eu que sei o porquê de tudo, o tempo de tudo. Então, ainda não é chegada a hora, né? Até isso, Deus falou, ainda não é chegada a hora. Então, descansa teu coração. Foi isso que Deus fala nesse louvor, sabe? Se vocês ouvirem aí, né? É assim que fala, que o nome do louvor é descansa. E, gente, eu recebi aquilo, sabe? E eu falei assim, não, eu tenho que confiar, porque Deus é que sabe de tudo. A hora certa é Ele quem sabe. Como lá atrás foi a hora certa, Ele quem soube de tudo, Ele quem fez tudo, o momento certo. Nós vivemos aí 7 anos com ela, estamos aqui vivendo, já se passaram um mês do dia que ela teve o problema, né? Um mês, e minha mãe tá aí, né? Tá correspondendo à fisioterapia, ela corresponde àquilo que a gente fala com ela. Então, eu tenho uma amiga que a mãe dela também se alimentava por sonda, também ficava na cama, e a mãe dela ainda viveu, diante do problema que a mãe teve, viveu mais 5 anos. Mais 5 anos. Pode ser que minha mãe viva 5 anos, pode ser que viva mais 1 ano, mais 2 anos, mais alguns meses, mais algumas semanas. A gente não sabe a hora certa, a gente não sabe o momento certo. E a gente não tem que se desesperar. A gente não pode se desesperar, a gente tem que confiar em Deus. E Deus vai agir na hora certa, no momento certo, e fazer aquilo que Ele tiver que fazer de melhor para cada um de nós, certo? Na vida da minha mãe, Deus vai fazer aquilo que Ele achar melhor para a vida dela. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus, a buscar a presença de Deus, a acreditar em Deus e parar de acreditar tanto no que os outros falam, no diagnóstico do médico, no que os outros estão falando, não absorver isso. Porque se a gente absorve isso, a gente fica doente, a gente começa a entrar nessa paranoia, porque as pessoas têm mania de querer ser Deus, né? Os semideuses, como eu uso dizer, os semideuses, né? Que acha que tem que vir e falar, porque do jeito que ela tá, porque vai morrer, porque vai fazer isso. Cara, a gente não sabe nada. Pode ser que essa pessoa que falou isso vá atravessar a rua e o carro venha, bate e pronto, morreu. E aí? E aí? Entendeu? Pode ser que de repente a gente tá assim, daqui a pouco dá um infarto, pronto, morreu. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento. Então a gente tem que fazer o quê?
acreditar em Deus, confiar em Deus. Se Deus, eu acredito que Deus, ele vai agir grandiosamente na vida da minha mãe ainda, porque minha mãe é turrona, gente. Minha mãe, ela é daquelas assim, que ela luta. Ela fala, não, ela não se entrega à toa, não. Ela não é aquela mulher que entrega a peteca, né? Tipo assim, não deixa a peteca cair. E minha mãe, ela luta, entendeu? E ela tá lutando ainda para ficar aqui, para sobreviver. Ela tá lutando para sair dessa sonda, para voltar a se alimentar pela boca. Ela tá lutando, sabe? Então, eu tô vendo isso, entendeu? Eu estou vendo isso. Então, o que eu tô passando para vocês? Que a gente tem que acreditar, confiar em Deus, sabe? Ele é quem sabe de tudo e de todas as coisas. Não é o homem. O homem não sabe nada. O momento da passagem, né? Que eu não posso dizer assim. É Deus quem sabe. Deus é quem sabe a hora certa. Nós não sabemos nada. Nós temos que viver o hoje, o momento presente. E o futuro a Deus pertence, entendeu? Então, se você está passando por uma situação dessa, não entra nessa, não fica nessa, entendeu? Confia em Deus, acredita em Deus, acredita em Deus. Se for horas de vida, amém, dá glória a Deus. Sabe, teve uma mulher lá no hospital, quando minha mãe estava, né, vai ficar longo o vídeo, que essa mulher, gente, ela chegou lá, o filho contando pra mim, que ela teve uma hemorragia, como é que é? Ela teve uma hemorragia intestinal. Ela teve uma hemorragia intestinal. Ficou na UTI, essa mulher ficou na UTI, 95 anos, 95 anos essa mulher tem, né? 95 anos. E ninguém tava dando nada. Os médicos falaram assim, olha, vai ser muito difícil dela sair daqui, não sei o que e tal. E o filho, ele falou assim, não, minha mãe vai sair. E ele ficou contando pra mim, ele começou a orar a Deus, ele começou a buscar em Deus, pedir pra Deus, né, que não levasse a mãe dele naquele momento. E, gente, aquela mulher foi pro quarto, junto com a minha mãe, saiu da UTI e foi pro quarto, junto com a minha mãe. E aí, gente, fazia 2 dias que a mulher estava no quarto, e ele contando pra mim, de repente o médico entrou e falou assim, fulano, eu vou dar alta pra sua mãe. Ela vai pra casa porque ela tá bem, entende? Aí, e a mulher conversando, tudo tal, e realmente, gente, a mulher foi embora. Esses dias atrás, minha tia, que tem mais amizade assim, encontrou com ele, né? E perguntou, e sua mãe e tal, né? Que são conhecidos. Falou assim, minha mãe tá bem. Minha mãe tá lá em casa, tá bem, graças a Deus tá bem. Então, gente, sabe, são coisas assim, a mulher foi pra UTI, então de repente você tá com um parente aí na UTI, que, ai, tá todo mundo desesperado porque tá na UTI, não sei o quê. Na UTI é onde tem o recurso pra cuidar bem, entende? A UTI, ela assusta a gente, né? Assusta, lógico que assusta. Então, não é porque tá na UTI que vai morrer, entendeu? Pode estar, como eu falei pra vocês, sentado na mesa e morrer, como aconteceu aqui com uma mulher aqui na rua de casa, né? Que já estava sentada tomando um café e puf! Né? Infartou, morreu, e aí? Vocês entendem? Então a gente não sabe a hora, não sabe o momento. Então a gente tem que o quê? Confiar em Deus, acreditar em Deus, buscar em Deus e viver o momento presente, fazer o que a gente tem de fazer de melhor para essas pessoas, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Confie em Deus, acredite em Deus, busque em Deus. A resposta está em Deus. Só Ele sabe a hora, só Ele sabe o momento, aonde tudo vai acontecer na nossa vida. Nós não sabemos nada, os médicos não sabem nada, ninguém sabe nada, ok? E um grande beijo, um forte abraço e ó, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o meu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo. Beijo, tchau, tchau.